Olá a todos, estou de volta depois de uma semana aí de fora, mas eu postei ali um vídeo explicando um pouco sobre, então eu já estou meio ligado em como é que eu vou fazer isso aqui. Eu quero fazer o episódio de hoje sobre uma saga de livros que mudou todas as últimas gerações e que hoje é a série de livros mais vendida na história. É óbvio que estou falando de Harry Potter. Harry Potter, a saga de livros mais vendida da história. O que falar sobre ela? Primeiro, são livros escritos pela J.K. Rowling, que ficou famosa após esses livros, né? E eles contam a história de um menino que é um bruxo. Eles foram produzidos durante a década de 90 e depois a Warner Bros. Fez os filmes ali no final dos anos 90 e até o final dos anos 2010 ali, acho que foi 2011 lançou As Relíquias da Morte parte 2. Falando um pouco sobre quem produziu. Os livros eles foram lançados originalmente no Reino Unido, né? Porque a J.K. Rowling é de lá, mas que por causa da fama eles acabaram indo para o mundo inteiro. Eu até mesmo tenho os livros, eu comprei, são muito bons. E eles revolucionaram tudo. Eles são muito inovadores para a época. E ele é daquele gênero de fantasia dura, ou seja, ele tem muito elemento de fantasia. Não é uma coisa ou duas. Ele é todo embasado em fantasia, magia e tudo mais. Ele foi um sucesso muito grande, tanto que teve 8 filmes, um para cada livro, exceto o último que teve 2 partes. E tá tendo o prequel, né, que seria a história lá do, do, do Animais Fantásticos, né, Animais Fantásticos e Onde Habitam, e Animais Fantásticos e Onde Habitam os Crimes de Grindelwald, que é muito bom porque tem toda uma relação com a história, então esses filmes eles foram lançados o primeiro em 2016, o segundo em 2018. Que eu cheguei a assistir o segundo no cinema, porque foi na época em que eu comecei a ler os livros. Então eu fiquei, uau, incrível, muito bom. Só que o filme que era para ser lançado em 2020, por causa da Pands, né? A Pands acabou sendo deixado para frente, vai acontecer mais tarde. Um pouco sobre a história. A história de Harry Potter é aquela comum que muita gente conhece, onde existe uma escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Daí lá tem as 4 casas e cada aluno vai para uma das 4 casas. No caso, né, tem toda a história do Harry e tudo mais, e pá, tem um monte de coisa na história, é muito grande, mas ela é baseada na escola e na magia e toda, e ela é muito, tem bastante elementos da alquimia e outras coisas que já se existiam, né, que já passaram pela Terra, né, além da bruxaria e coisa assim, do jeito que a gente conhece, do caldeirão, da varinha e tudo mais. Tem, por exemplo, alquimia com o Flamel. Flamel, que é o cara que criou a Pedra Filosofal. Que na vida real ele existiu, só que ele nunca descobriu a Pedra Filosofal. Ele era um pesquisador muito forte na área da alquimia e coisa assim. Ah, além disso, tem personagens sensacionais. O Harry é aquele personagem tipo meio anime, sabe? Personagem ruim, mais ou menos, sei lá. Nos últimos livros ele vai ficando melhor e ele fica bem badass. Só que os outros personagens são muito melhores. A não ser o Rony, porque eu não gosto do Rony. O Rony é meio personagem meio A Hermione, na minha opinião, é de longe uma das melhores personagens. O Dumbledore também é incrível. Snape, meu Deus, que personagem bem completo. Tem maior reviravolta na história dele e tudo mais. É um personagem muito bom e tudo mais. Eu acho muito interessante a história. A ambientação é legal, seria mais ou menos uns anos 90 assim, né? Tu consegue perceber os elementos, um carro quadradão e coisa assim, umas coisas assim, né? Então, ele é dos anos 90, só que ele também não parece ser tão antigo, porque não é uma coisa anos 70. Eu sei que é anos 90 por causa que também o Harry é aquele estilo de criança que nasceu nos anos 90 e tudo mais,
E tem até uma parte lá onde ela mostra, tipo, alguns anos pra frente, lá no final, com os filhos dele e tudo mais. Que por acaso, eu não vou dar spoilers, mas ali a partir do último livro, os romances que começam a surgir, eu não gosto muito. E eu sou partidário do Harry e Hermione, então eu não gosto muito do final. Todo mundo sabe que tem gente que gosta, não sei como é que vocês são maluco, masoquismo, porque não dá pra gostar daquilo lá, é muito ruim, pelo amor. Falando sobre a parte técnica, ele é bem escrito, só que tem um problema muito claro. O primeiro livro tem 200 páginas, o segundo tem 300, o terceiro tem umas 300, 400. Depois tem umas 500 no quarto. No quinto livro, já está em 700 páginas. Então, chega no... Daí depois ele começa a diminuir. Só que, na minha opinião, 300 páginas seria o ideal. Um livro de 300, 400 páginas tá bom. O Percy Jackson, todos os livros do Rick Riordan tem 400 páginas e são bons. Ali o Harry Potter, o quinto livro, ele é muito longo. Desnecessariamente longo, porque tem personagens que são quase não canônicos. Tem personagens que fazem diferenças infímias no final da história. Então, eles botam um monte de coisa e tal para uma diferença infímia na história. Não muda, não tem muita diferença. Na batalha final tem personagens que mal e mal aparecem, entende? E é um livro muito pesado de ler. Harry Potter não é aquele livro que tu lê uma página por segundo. Tu demora um tempinho para ler uma página. Porque as páginas são grandes, tem muita coisa escrita, a letra é pequena. Só que aí eles vão lá e colocam dezenas de páginas por capítulo e daí tu tem centenas de capítulos. Então, na minha opinião, isso é um erro. Não foi certo. Eu acho que foi uma decisão horrível da J.K. Rowling de aumentar tanta história. Não foi para ganhar dinheiro. Eu entendo, porque um livro maior não gera mais dinheiro. Só que a criatividade dela cresceu demais e eu não digo que ficou ruim. Só ficou desagradável de ler. Quem olha pro quinto livro, A Ordem da Fênix, já dá um medo, porque aquele livro é gigante. Só o final tem umas 100 páginas, é brincadeira, sabe? O final lá, que tem todo o negócio do Ministério da Magia e tudo mais, tem umas 100 páginas, sem brincadeira, o final. Além de umas decisões de morte ao longo das séries que eu não gosto, então... Né? Outra coisa, os filmes eles são bons no quesito filme. No quesito Harry Potter, a história é muito ruinzinho. É um filme meio adaptação Netflix, meio bem ruinzinho e tal. O último é legal, eu gosto da série Relíquias da Morte, por mais que eu nunca tenha olhado ele inteirão. O que eu vi eu gostei, eu achei ele interessante, ele parece ser mais diferenciado que os outros, ele é mais parecido com o livro e tudo mais. Talvez seja porque ele também tem uma pegada diferente, ele é fora da escola e tudo mais. Outra coisa é que Harry Potter é uma franquia muito grande, qualquer coisa vende muito. Então a Warner fez ele meio de qualquer jeito, mas era óbvio que eles iam ganhar muito dinheiro, porque é uma franquia gigante. Os atores são bons, o Rupert Grint é legal, a Emma Watson é legal, o Daniel Cliff, acho que é, né? Radcliffe, acho que é o nome, sei lá, o cara que faz Harry Potter também é legal. Acho ele meio estranho no primeiro filme quando ele levanta o cabelo pra mostrar a cicatriz. É muito bizarro. Tanto que tem umas edições que o pessoal coloca, tipo, soltavado ou qualquer coisa do gênero, porque é muito estranho. Só que vai melhorando. Os personagens, eles não são tão crianças ao longo do tempo. Eles vão virando mais adultos. E os atores também, porque os filmes foram lançados ao longo de uns 10 anos. Então tu vai vendo eles crescendo junto. No último livro, eles estão praticamente um ator normal de 20 anos. No primeiro eles têm, sei lá, são umas criancinhas. É legal porque dá mais vida ao personagem, né? Se tu mudasse no meio ia mudar. E não, eles sempre parecem iguais e tal. É legal.
Eles parecem o mesmo, só que mudaram. É muito legal isso. Eu gostei dessa ideia. Meio que a dublagem é ok, legal. Não tem muito o que falar sobre ela. Já o spin-off, né? O Animais Fantásticos. Esses filmes, meu Deus do céu. Esse eles acertaram. Não tem muito o que falar sobre isso, que ele tem uma história muito spoilada de Harry Potter, né? Passa antes, só que tem um pouco de relação com o final da história e tudo mais. Só que ele não é canônico assim, de tipo ser obrigatório tu olhar junto e tal, porque por mais que ele não tenha spoiler, ele contém algumas coisas que vão fazer diferença na história. Porque tudo que acontece na história do livro, ele cita um pouco isso e tudo mais. Então, mais ou menos, depende. Eu recomendo que tu não olhe, se quiser, leia ou assista os filmes primeiro, depois vai para Animais Fantásticos. Ele tem uma proposta diferente, porque ele se passa antes, conta a história do Gellert Grindelwald e do cara lá aquele o magizoólogo, acho que é, né? Que é o cara que mexe com animais fantásticos. E é muito legal. Eu acho que é um livro muito bom. É muito interessante. Ele é baseado num livro, né? Que é o Animais Fantásticos e Onde Habitam, que é um livro fictício da série e que depois tem uma coleção com 3 livros que aparecem na série, que aparece esse livro. O personagem principal é o Newt Scamander, né? Que é o autor do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam na História. E junto com o Quadribol e o livro dos Contos de Biddlebardo, são os 3 livros que aparecem na série que depois foram publicados fisicamente, com o nome de Biblioteca de Hogwarts. Eu tenho eles aqui e o Conto de Biddlebardo, ele é muito interessante porque tem todo o desenvolvimento do último livro baseado nele e também que o quadribol ele muda um pouco o primeiro episódio, porque tu conhece um esporte muito louco, o quadribol é muito interessante. Agora, a minha opinião sobre tudo isso. Eu acho que Harry Potter é uma história boa, vale a pena. Porém, eu acho que alguns erros de decisão da J.K. Rowling fizeram ele não ser tão. Não ser aquele que eu diria que é o melhor. Eu já achei ele o melhor livro que eu já li. Porém, a história tem uns caminhos que eu não gosto muito. O caso do Sirius Black lá no Ministério da Magia eu acho muito estranho. É muito do nada. E um monte de coisa acontece assim. Eu acho que, tipo, é muito problema de escolha. Não é problema da série, não é problema de roteiro nem nada. É uns pequenos caminhos que a J.K. Rowling tomou que foram errados, na minha opinião. Meio que tem canais gigantes falando sobre isso e que defendem até a morte. Eu vou falar minha opinião aqui sempre. E eu acho que Harry Potter não é a melhor história de longe. Porém, vale a pena. Se você tiver interesse, os livros ali, 150 pila, tu compra todos os livros. Se tu quiser as versões especiais, vai ter que pagar um pouquinho mais, porque é mais carinho e tudo mais. Tem versões ilustradas, acho que em inglês só. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi isso. Valeu, falou!